Será que seu negócio tem riscos existenciais? Ou seja, riscos de coisas que podem acontecer com alguma probabilidade, mesmo que ela seja pequena, mas se aquilo acontecer, o seu negócio vai por água abaixo, completamente. Tipo, não é que ele perde 10, 20, 30% de receita, é que ele perde 80% da receita e ele fica inviável e pode ser uma coisa que aconteça mês que vem. Cara, eu mapeei no meu outro negócio 2 riscos existenciais que ele tem. Eu tô ciente desses riscos. É importante você saber se o seu tem também. Quase todo negócio tem algum tipo de risco existencial, tá? O importante é você saber quais eles são, quais eles não são, e aí você se prepara, né, e tenta mitigar eles ao longo do tempo. O ideal é que você vá diminuindo o número de riscos existenciais que o seu negócio tem ao longo do tempo. É muito difícil você começar um negócio sem risco existencial nenhum, porque às vezes esses riscos existenciais no começo são vantagens para você, né? Então eu queria falar um pouquinho dos 5 tipos de riscos existenciais que eu já mapeei que a maioria dos negócios pode ter. E aí você vê se o seu negócio tem algum desses riscos ou não e o que você pode fazer a respeito. O primeiro tipo de risco existencial que o seu negócio pode ter é o risco de pessoa-chave, tá? Ou seja, ele precisa de uma pessoa específica ou de algumas pessoas específicas e sem essas pessoas o negócio não roda. Então, por exemplo, no meu outro negócio, eu sou uma pessoa-chave, é um negócio de conteúdo, né? É um negócio em que eu gravo as aulas, é um negócio de cursos lá fora e o negócio precisa de mim. Senão, ou do meu sócio. O meu sócio sabe fazer conteúdo e sabe dar as aulas também. Então eu tenho meio risco existencial aí. Mas, puta, tem coisa que eu faço melhor que ele, tem coisa que ele faz melhor que eu. Mas a questão é que se a gente ficar doente, por exemplo, né, é muito comum em negócios de conteúdo isso, negócio que tem influenciadores. Esse meu canal tem esse risco existencial também, né? Eu construí ele ao longo de um tempo. Ele tem um valor, não só pelo dinheiro que ele rende no AdSense, isso aí é o de menos, né? Mas ele tem um valor em que tem pessoas que confiam em mim agora e que eu posso divulgar produtos, inclusive produtos meus, né? E monetizar esse canal e transformar ele num negócio. Meu outro negócio também é um negócio de conteúdo, então a figura do influenciador acaba sendo ou do criador de conteúdo, né, ou do professor, do expert, como você queira chamar, acaba sendo um risco de pessoa-chave. Não é só esse tipo de pessoa-chave que existe, tá? Existem negócios de software que tem certas pessoas-chave que, puta, tem um certo tipo de base de código lá que só o CTO sabe mexer e seria muito difícil substituir aquela pessoa, se aquela pessoa ficar doente, ter um burnout, sumir do mapa, alguma coisa assim, talvez leve meses para alguém conseguir mexer em certas partes do código ali da infraestrutura da empresa e, às vezes, nesses meses que leva para substituir essa pessoa, o negócio já deixou de existir ou perdeu boa parte do faturamento. Pode ser um vendedor-chave, cara. Tem negócios que tem um vendedor que vende, tipo, tem 80% das contas de cliente e esse vendedor ainda é quem faz o relacionamento com esses clientes, dependendo do tipo de setor que você tá, do nicho que você tá. Se você perder esse vendedor, ele leva todos os clientes embora. Então, você pode ter algumas pessoas-chave diferentes. O ideal é você sempre ter redundância, né? Funciona sempre? Não, às vezes você precisa da pessoa-chave, só que é um risco existencial do negócio. De novo, doença, falecimento, burnout. Se for um funcionário, foi para um concorrente seu, né? Isso tudo são problemas desse tipo de risco e você pode mitigar eles em alguns casos. Em alguns casos ele demora muito, mas é um risco existencial para o negócio que você tem que estar ciente se tem no seu. Geralmente é como fundador, né? E aí para negócios pequenos, cara, não é o ideal, porque vai que acontece alguma coisa, né, com você e aí você idealmente não perde o negócio junto com uma doença que veio, por exemplo, e você precisa lidar com ela ali por um período. Segundo tipo de risco existencial é o risco de clientes-chave. Esse aqui é complicado também. Acontece muito em negócios de serviço e em alguns negócios de software B2B também, né? Aí acontece também com alguns negócios de mídia, né? Então, influenciadores ou mídia, você tem alguns clientes-chave, por exemplo, clientes que representam 40, 50, 60% do faturamento da sua empresa, ou clientes que às vezes representam 10, 20% do seu faturamento, mas se eles deixarem de ser seus clientes, isso sinaliza ao mercado, a outros clientes seus, que eles deveriam sair também, né? Dependendo da natureza do seu negócio aí, pode ter um risco de reputação atrelado a um cliente deixar
de ser cliente seu. E esse é um risco bem complicado, cara, porque o que acaba acontecendo é que se você tem esses clientes-chave, você acaba, em palavras chulas, virando a putinha dele. Você acaba mudando o seu produto de acordo com o que ele quer, mudando os seus termos e condições comerciais de acordo com o que ele quer, e ele vai te espremendo com o tempo, mas pior que isso, ele vai te levando para um caminho de marca, de produto, de estrutura operacional que pode te afastar cada vez mais de outros clientes. Então, quando você tem esse risco de cliente-chave, e às vezes é bom para começar, tá? Às vezes você tem um software B2B lá e você consegue um grande cliente, às vezes é aquilo que vai te dar o caixa para você conseguir expandir sua operação, porque dá muito dinheiro, né? Entra muito dinheiro por mês. Mas eu já vi empreendedores que tomaram a decisão difícil de recusar grandes clientes no começo para não sofrer esses vieses de produto que acontecem e não serem espremidos poucos meses depois. O que você deve fazer se você tiver risco de cliente-chave é encontrar mais clientes, encontrar outros clientes. Na minha opinião, não é saudável você permanecer com risco de cliente-chave por muito tempo, por motivos óbvios isso, né? No meu outro negócio, eu não tenho risco de cliente-chave, eu tenho muitos clientes, cada um contribui um pouquinho com o meu faturamento ali. Acho que nenhum cliente representa mais do que 1% do meu faturamento. Então tá bem tranquilo nesse aspecto, mas tem muitas empresas que têm essa questão. E o terceiro risco existencial que você pode ter é o risco de canal-chave, né? Então, talvez você tenha muitos clientes que contribuem com o seu faturamento ali, então você não tem um cliente que pode, por uma decisão específica, né, acabar com o seu negócio, mas você pode ter um canal de aquisição de clientes que é chave e que pode acabar com o seu negócio caso ele corte a sua conta de anúncios, ele te delete a sua conta, ele não permita mais você divulgar a sua categoria de produto dentro daquele canal. Então vamos dizer que você consegue todos os seus clientes por Instagram Ads. E aí a sua categoria ou a sua empresa é banida de fazer ads no Instagram, né, de fazer anúncios no Instagram. Cara, acabou seu negócio do dia para a noite, né? Esse meu canal de YouTube, ele tem um risco de canal-chave que é o próprio YouTube, né? Se o YouTube cancelar minha conta aqui, eu vou ter que reconstruir minha audiência em algum outro canal. Talvez muitos de vocês demorem para me achar. Como é minha cara aqui, talvez se eu começar a postar em outros lugares e tal, e pedir para a galera compartilhar, talvez eu consiga recuperar rápido. Mas eu também eu só faço vídeos aqui, né? Não tenho um negócio por trás. No meu outro negócio, que para mim é o mais importante, porque é o que me gera caixa, né? Eu tenho vários canais de marketing e eu tenho um canal de boca a boca muito forte. O boca a boca é muito bom, é difícil de conseguir, demora anos, tá? Se quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas esses clientes boca a boca, que eu acho que são... Última vez que eu olhei era 60% do meu negócio. Eram amigos indicando a pessoa direto pro meu site, pra minha plataforma lá, né? Esse é um canal muito bom, porque o meu site ninguém pode tirar de mim, concorda? A não ser talvez o governo, assim, mas tipo, é uma propriedade minha, né? Ele não está hospedado no YouTube, ou no Google, ou no Instagram, né? Ele está hospedado no meu domínio lá, que eu pago, né, e com o meu DNS lá, né? E com o meu servidor, qual que eu uso mesmo? Não lembro. Mas tem uma empresa de servidor que eu pago lá e ela hospeda meu site. E aí, isso é muito bom, porque, por exemplo, se todas as redes sociais me banissem no meu outro negócio, por algum motivo, eu ainda teria 60% do meu lead flow, mesmo sem ter tráfego no YouTube, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, em nada. Isso é raro de acontecer, tá? Mas, idealmente, você tem... eu tenho a lista de e-mails também, né? A lista de e-mails é muito importante porque ela também é minha. Isso é raro de acontecer, tá? De você ter clientes boca a boca e lista de e-mail e tal, e não depender de redes sociais. Obviamente, elas fortalecem o meu negócio, principalmente o YouTube. Mas, se você é muito forte só no Instagram, ou só no YouTube, ou só no, sei lá, no LinkedIn, talvez seja interessante, ou só em Google Ads que seja, né? Talvez seja interessante, ou só em Google SEO, por exemplo, você depende muito de rankings de SEO. Talvez seja interessante você diversificar um pouco isso para correr menos risco, né? Essa é uma decisão às vezes difícil, porque às vezes você cresceu numa plataforma, por exemplo, eu no YouTube aqui, porque você é muito bom nela.
e você não é muito bom em outra plataforma. Então, por exemplo, eu sou bom de YouTube, eu consegui crescer meu canal aqui. Não necessariamente eu sou bom em vídeos verticais. Talvez eu não cresceria no TikTok, no Instagram. Então, puta, é uma decisão difícil diversificar canal, porque talvez o meu tempo investido aqui no YouTube daria mais retorno do que eu pegar metade desse tempo e investir em outra rede. Mas chega um momento na sua empresa que é importante você fazer essa diversificação de canais, mesmo que tire um pouco da sua eficiência. Mesmo que você cresça menos fazendo isso do que mantendo no único canal que você tá, por causa desse risco de canal-chave mesmo, tá? Mesmo que você tenha, tipo, cara, 0,5% de chance de ser bloqueado de uma rede social, às vezes por algum motivo errôneo, né? Algum erro, confundiram seu canal com outro, sua conta com outro, alguma coisa assim. Cara, é complicado, né? Você ter todo o risco da sua empresa em um canal só. Porque depois, para você construir outro canal, às vezes são, cara, muitos meses ou até anos, né? E você vai sofrer muito com uma queda de faturamento muito brusca. Se você tiver custo fixo, é pior ainda. Então, esse é um risco que, às vezes, você tem que tomar a decisão difícil de crescer menos para diversificar esse risco de canal. O quarto risco existencial que o seu negócio pode ter, acho que esse aqui é o mais comum hoje em dia, é o risco de tecnologia disruptiva, tá? Então, imagina que você tinha uma editora nos idos de, sei lá, no ano 2000, você era a editora Abril, né? E você tinha um negócio sólido ali de revistas e tal, ou você tinha uma empresa de jornais, ou você tinha uma empresa de rádio. E aí surge a internet ali, que na época não era muita coisa. E, cara, aquilo destruiu as empresas, né, que estavam nesse ramo editorial, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia disruptiva muito forte, que é a inteligência artificial, todo mundo sabe, e ela pode acabar com certos negócios. Inclusive, esse, para mim, é o meu segundo risco existencial no meu outro negócio, né? Se alguém conseguir treinar um robô que simule a entrevista e dê a aula de entrevista como se fosse um... O meu outro negócio, para quem não sabe, é uma plataforma de preparação para um tipo específico de entrevista técnica de consultorias de empresa, de consultorias de estratégia empresarial, né? Para quem quer prestar para esses empregos. Chama entrevista de caso, né? O que eu ensino lá. E se alguém criar uma IA em vídeo, por exemplo, ou até mesmo em áudio, que consiga simular essa entrevista e dar aula como se fosse um professor particular, e eu não sei, cara, honestamente, quanto tempo vai levar para alguém conseguir fazer isso. Talvez não demore muito. Ou talvez demore muito, né? Não sei. Realmente não sei. Mas é um risco que está no meu radar. O meu negócio tende a ir por água abaixo. Se esse produto, se essa IA for realmente boa e conseguir ensinar bem, dificilmente as pessoas vão querer ver videoaula, né? De alguma coisa que é melhor você ter um professor particular ensinando ali. Então, eu acho que esse meu outro negócio vai acabar por causa disso. Eu só não sei se vai ser daqui 2 anos ou daqui 10 anos, né? Eu poderia tentar desenvolver isso? Cara, poderia, mas não é meu expertise, né? Já veio um monte de gente falar comigo. Eu prefiro construir outro negócio aqui, que é o que eu estou fazendo com esse canal, e eventualmente o meu outro negócio pode morrer por causa disso, e se acontecer, beleza, né? Eu não sou da crença que todo negócio tem que durar para o resto da vida. Eu acho que um bom negócio que dure aí 20, 30 anos e te enriqueça nesse período, ou até 10 anos, 5, 15 anos, pode ser um bom negócio, né? Tipo, não vejo problema com isso. Para mim, a minoria das empresas duram para sempre, né? Se é que alguma dura para sempre. Não sei, o capitalismo é meio recente, é difícil de dizer. Mas, tipo, poucas empresas são como a Coca-Cola, que duram 100 anos, né? Você tem aí a Kodak, que teve a função dela ali na época que a gente tirava fotos com filmes físicos, né? E talvez a gente não precisa mais da Kodak hoje em dia. E é isso, entendeu? Acho que tá ok. Não sei, talvez seja uma opinião polêmica. Se quiserem, eu elaboro essa minha opinião em outro vídeo. Mas o meu ponto aqui com tecnologias disruptivas você tem que mapear quais são as tecnologias que podem, mesmo que teoricamente, né, acabar com o seu negócio, porque o que você não pode acontecer é você ser pego de surpresa, entendeu? No caso do meu outro negócio, é IA generativa, modelos de treinamento. Eu acho que o meu mercado é pequeno demais para a galera se interessar em treinar bons modelos para fazer isso, por isso que eu acho que pode demorar mais, tá?
Mas para alguns outros mercados pode ser impressão 3D, pode ser robótica. Ah, Bruno, impressão 3D é brincadeira de criança, tal. Não, cara, vários negócios de próteses odontológicas hoje são feitos com impressão 3D. E eu não sei como é que era a estrutura desse mercado, mas talvez os negócios antigos, né, anteriores a isso, que talvez faziam com outras técnicas que não fossem impressão 3D, talvez eles foram disruptados aí pela impressão 3D, né? Outros negócios podem ser tecnologias de drone, pode ser robótica, enfim, tem várias tecnologias disruptivas que estão surgindo aí, algumas há algum tempo, outras vão melhorar muito por causa da IA. Então a robótica, por exemplo, é um ramo, né, uma tecnologia que não estava evoluindo tão rápido, mas agora com a IA ela está evoluindo muito mais rápido, porque é mais rápido e fácil de treinar os robôs para fazerem certos movimentos específicos. Então eu acho sempre bom ficar de olho nessas tecnologias que podem impactar o seu negócio, principalmente se ele for um negócio mais maduro já, né? E aí você vê se você quer tentar aprender essa nova tecnologia e se autodisruptar. Não é uma tarefa fácil, tá? O Clayton Christensen explica isso no livro dele, né? O Dilema do Inovador, que é o livro que fala sobre tecnologias disruptivas e por que essas grandes empresas, que nem a Kodak, elas não conseguem se adequar à nova tecnologia, que no caso da Kodak seria a câmera digital. É um livro interessante, tá? Porque não é tão simples. Às vezes, isso para grandes empresas e para pequenas empresas também. Ou, se você não quer aprender essa nova tecnologia, incorporar ela no seu negócio, talvez você tenha que reestruturar o seu negócio, né? Talvez deixar ele mais uma vaca leiteira ali, começar outro negócio paralelo, mudar a forma de monetização do seu negócio para uma coisa que tem menos chance de ser disruptada. É um risco que talvez você tenha que prestar atenção dependendo do ramo que você está. E o quinto risco existencial que a gente vê por aí e que afeta muitas empresas é o famoso risco de plataforma, tá? Então, isso afetou muitas empresas de e-commerce americanas, por exemplo, no caso da Amazon. Então, muitas dependiam da Amazon como uma plataforma para os negócios dela. E aí, se a Amazon te corta, ou se ela, cara, se declina de estocar os seus produtos e fazer o Amazon FBA, né, o Fulfilled by Amazon, que seria a entrega, né, de próximo dia da Amazon ali, ou se ela começa a te apertar a margem, né? Várias coisas podem acontecer se você depende de uma plataforma específica. Outro exemplo seria o iFood. Outro exemplo seria a App Store, né? Se o seu restaurante depende do iFood, isso é um risco existencial. Se o seu app, né, depende de muitas vendas da App Store e a Amazon e a Apple pode ir lá e cortar o seu app do dia para a noite, isso é um risco existencial. Se o seu negócio é um negócio de plugins da Shopify, acredite ou não, tem negócio de plugin da Shopify, a Shopify pode te cortar de lá também. Então, se você vende em uma plataforma específica, você deveria talvez começar a pensar em como diversificar plataformas. Para alguns casos isso vai ser mais fácil do que para outros. Então, se você vende no Mercado Livre, começar a vender na Shopee, cara, não é tão difícil assim. Agora, se você tem um app na App Store, né, da Apple, e boa parte do faturamento dele vem dessa App Store, aí é mais complicado, né? Porque não tem como você fazer um usuário de iPhone baixar um app sem ser pela App Store. Talvez tenha um jeito aí se você fez o jailbreak do iPhone, né? Mas é a minoria dos casos. Então, assim, puxando aqui para a realidade de novo, né? Todo negócio vai ter alguns desses riscos existenciais. É muito difícil um negócio que não tem nenhum. Se você está no começo, está crescendo muito ainda, cara, ignora. Quer dizer, ignorar é uma palavra forte, mas tenta não ser afetado muito por esse vídeo aqui que eu fiz, tá? Continua crescendo seu negócio, mas se chegar uma hora que ele já tiver um fluxo de caixa relevante, uma receita relevante, e você olhar para aquilo e falar, cara, eu tô com muito risco aqui ou muito risco aqui, mapeia esses 5 riscos, vê quais são os seus principais riscos existenciais e tenta diversificar eles. Se você tiver algum que você não consegue tirar, por exemplo, eu não consigo tirar o risco de plataforma, ou eu não consigo tirar o risco de pessoa-chave, ou eu não consigo tirar esse risco de tecnologia disruptiva, beleza, fica assistindo aquilo e toma suas decisões financeiras do seu negócio baseado naquilo. Você tem muito risco vindo de uma fonte que você não consegue mitigar, não consegue controlar, cara, talvez você não reinveste todo o seu dinheiro naquele negócio,
talvez você diversifica ele, talvez você tira um pouco de dinheiro da empresa, coloca no bolso, para se acontecer alguma coisa você não tiver, você não ficar de mãos vazias, né? Se você quiser ter um negócio mais durável, menos arriscado, tem um outro vídeo aqui sobre criar uma vantagem injusta, tá? Sobre como criar um negócio milionário e que dura décadas. E eu acho um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui no canal. E se você se interessa por risco, você vai se interessar em como deixar o seu negócio mais durável, mais perene. Então eu te vejo nesse vídeo aqui.